Alô você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial da morsa feita no SolidWorks. Agora nós vamos fazer uma animação. Vamos colocar movimento no mordente móvel e na haste enroscada, que vai girar junto com o manípulo. Nós vamos ver isso nesse tutorial, aprender a como fazer os movimentos. Para iniciar, vou fazer uma demonstração do que nós faremos neste tutorial. Então eu vou ligar aqui, vou colocar na tela o Motion Manager, que é o que controla a animação no SolidWorks. Então eu vou vir aqui numa área vazia da barra de menu, vou clicar com o botão direito, vai aparecer a janela de opções aqui. Eu vou vir aqui e vou ligar aqui, ó, dar um clique, Motion Manager. Então eu liguei e veio aqui embaixo, veio a barra do Motion Manager. Eu vou dar um clique aqui em Estudo de Movimento 1. Então vai aparecer a barra. Se eu der um clique aqui no canto para expandir o Motion Manager, ele vai ter todo o controle do movimento que eu fiz na minha peça, no meu conjunto. Então está todo relacionado aqui nesta parte do Motion Manager. Eu vou recolher aqui a aba e vou rodar a animação para ver o que nós faremos nesse tutorial. Não vamos ficar falando muito de parte técnica, de parte de animação, vamos mais para a prática. É claro que vai ter algumas informações básicas. Vou rodar a animação, vou clicar aqui em reproduzir. Então nós temos aqui o movimento do mordente se abrindo com o giro da haste e o manípulo. E também temos um movimento de giro na tela da morsa. É um movimento de animação simples, mas vai trazer muita informação para você conseguir fazer outras coisas. Vamos então ao tutorial, a parte que interessa. Vamos começar falando do Motion Manager. Eu desliguei o Motion Manager temporariamente para mostrar aqui a árvore do projeto. Nós temos aqui a montagem e a árvore de projeto do SolidWorks. É onde a gente fez todo o desenho, de peça por peça, e a montagem. Quando nós ligamos o Motion Manager, vou vir aqui dar um clique no vazio e vou ligar o Motion Manager. Quando nós ligamos e damos um clique aqui em Estudo de Movimento, aparece a barra do Motion Manager, que não está expandida. Então ele aparece aqui outra árvore de projeto, só que a árvore de projeto do Motion Manager. Então nós temos duas árvores de projetos. Tem a árvore de projeto normal de trabalho nossa e tem uma árvore de projeto exclusiva para o Motion Manager. Então o que eu fizer aqui não vai afetar a minha árvore de projeto. O meu projeto continua do jeito que estava desde o início. Tudo que eu fizer aqui vai valer somente para a animação. Nós temos aqui no Motion Manager, que Motion Manager, traduzindo é gerenciamento de animação, né? Gerenciamento de movimento. Então eu tenho aqui dois tipos de animação que eu posso fazer. Eu tenho uma animação que ele chama de animação básica, né? Que é o nosso, e tem movimento básico. Então, movimento básico, vamos expandir aqui um pouco. Então, animação, você pode usar a animação para animar movimentos de montagem. Adicione motores para acionar o movimento de uma ou mais peças de uma montagem. Prescreva as posições dos componentes da montagem em vários momentos usando os pontos-chave. A animação usa interpolação para definir os movimentos dos componentes da montagem entre dois pontos-chave. O movimento básico você pode usar para aproximar os efeitos de motores, molas, contatos e gravidade nas montagens. Movimento básico considera a massa no cálculo dos movimentos. Os cálculos são relativamente rápidos. Você pode criar animações de boa qualidade usando simulações baseadas na física. Aqui nós vamos usar animação. Então, tudo que nós fizermos aqui vai estar relativo à animação. Então, vai ser movimentos simples das peças, sem entrar na parte de física.
Na minha interface do Motion Manager, eu tenho aqui vários componentes novos. E nós vamos ver agora o que significa. Por que tem essa barra preta aqui, essa barra mais fina, essa menu de segundos aqui, essa barra amarela, esses componentes amarelos. Então aqui eu tenho a interface do Motion Manager. Eu tenho aqui a timeline. A timeline mostra para mim o tempo da minha animação. Qual que é o tempo que eu estou usando para fazer a animação em cada ponto. Em cada ponto eu estou colocando um ponto-chave. Se eu vier em cima do ponto-chave, ele vai falar para mim o que é e vai mostrar para mim a posição. Então aqui eu tenho uma orientação de vista da câmera e o modo como ele está colocado, aqui em perspectiva, a vista em perspectiva. Aqui eu tenho o movimento do mordente e as distâncias que eu coloquei em cada momento que ele está fazendo o seu movimento dentro da timeline. Eu tenho aqui um arquivo em PDF que tem a legenda da barra de alteração. Então aqui eu tenho os ícones da barra de alteração. Então eu tenho aqui a timeline em cima, barra de timeline. Eu tenho os ícones de alteração. Então aqui é um ponto-chave. Cada ícone disso aqui tem uma cor diferente. Está preto, está mais grosso a linha. Está preto mais fino. Está azul. Está amarelo aqui a barra inteira aqui, ó. Está dentro do movimento. Então se eu passar o mouse em cima de alguma dessas barras aqui, ele vai selecionar o componente na tela. Se eu mover aqui um pouco, ó, onde que eu passo aqui, ele está selecionando o movimento. Então aqui é relativo aos posicionamentos. Se eu subir um pouco mais aqui, olha, ele vai pegar o componente inteiro. Então toda a peça, todo o conjunto faz parte da animação. Está contido aqui dentro. Aí eu vou colocar ponto-chave onde eu quero, onde eu preciso para criar a animação. No caso aqui, eu tenho aqui a animação do mordente. Dependendo do lugar que ele está, ele vai ter uma posição. Se eu movimentar aqui também, eu tenho aqui a minha linha do tempo. Se eu movimentar a linha do tempo, eu vou ter a animação aqui movimentando a linha do tempo. Então toda essa parte descritiva aqui do que eu tenho aqui dentro da interface, toda a informação contida lá na barra do Motion Manager está contida aqui, neste PDF. Eu vou disponibilizar no meu canal. Quem quiser baixar lá, vai estar com uma animação SolidWorks PDF. Isso daqui faz parte do SolidWorks, é a parte de ajuda do SolidWorks. Se você clicar lá na ajuda do SolidWorks, você vai ter essa parte aí que eu estou mostrando no PDF, que são os pontos-chave e o tipo do ponto-chave, o que significa o ícone. Então a duração total da animação. Aqui eu tenho uma mudança da vista da tela. Aqui está desativado o efeito que eu estou aplicando. Aqui os elementos de simulação que a gente não vai ver. Mudança de aparência, eu posso mudar a cor do objeto, o material, a luz. Movimento acionador, vou colocar um movimento para acionar a peça. Eu tenho aqui ponto-chave com movimento. Então tem um movimento acionador e tem uma mudança de aparência no mesmo ponto-chave. Tem um ponto-chave com movimento, ponto-chave sem movimento, ponto-chave de explosão, alterações de propriedade no componente. Então tem vários tipos aqui de ícones que você pode vir aqui e ver nesse PDF. Eu não vou ficar falando muito em cima disso aqui, senão vai ficar o tutorial inteiro e não vai resolver nada. Vamos para a parte prática. Então eu vou começar a fazer o movimento do mordente móvel aqui da Morsa. Eu vou para outro arquivo, que aqui já está todo feito, está servindo de exemplo para mostrar o que foi feito. Então eu vou vir aqui no SolidWorks e vir no nosso arquivo inicial. Então o nosso arquivo que foi feito no tutorial passado, na aula passada,
nós estamos usando aqui para fazer a animação. Então as posições têm que estar igual, estão lá, senão não vai dar certo. Você tem que fazer o tutorial e deixar a morsa igual que está naquele tutorial, para nós darmos sequência aqui. Então aqui eu tenho um arquivo que o Motion Manager está vazio, ó, não tenho nenhuma animação feita aqui, ó. E nenhum componente está feito nada. Então eu vou vir aqui em posicionamento, aqui no Motion Manager, clicar em posicionamento. Eu vou passar o mouse aqui em cima dos posicionamentos para achar o que eu quero. No caso é esse distância 2 aqui. Eu vou expandir aqui a setinha do distância 2. Então eu tenho aqui a distância que foi colocada no nosso tutorial lá, que é 10. Vou clicar com o botão direito e editar dimensão. Então tem uma distância de 10 ali, ó, que foi o que a gente fez no tutorial. Vou fechar aqui. Então a nossa animação lá tem 30 segundos. Então vou pegar a linha de tempo que está aqui, vou levar mais ou menos aqui no 13 segundos. Vou vir aqui em distância. Aqui está ligado aqui, ó. Vamos clicar aqui. Está ligado para criar a chave automática. Então ele vai criar um ponto-chave automático na hora que eu mudar a distância. Ou eu posso vir aqui e dar um clique para adicionar a chave na hora que eu fizer a mudança lá. Eu vou deixar no automático. Então vou vir aqui em distância, clicar com o botão direito. Relembrando, eu movi a chave, a linha do tempo, eu movi a linha do tempo para cá em 13 segundos. Vou voltar lá, dar um clique com o botão direito, editar dimensão. E vou entrar com a dimensão aqui de 50. Vou mudar o 10 para 50. E clicar aqui para confirmar. Então ele criou aqui, ó, todo o conjunto, né? Criou um ponto-chave na linha de tempo com 13 segundos e moveu aqui em cima já o mordente, ó. Já abriu o mordente. Eu vou clicar aqui neste ícone que é calcular o movimento. Então toda vez que eu faço uma alteração na linha do tempo, eu tenho que vir aqui e pedir para calcular, que é a primeira vez que ele está fazendo ou é alguma alteração que eu fiz. Senão, se eu só rodar, se eu reproduzir, ele não vai aparecer o movimento. Então tem que vir calcular. Então ele vai rodar desde o começo. Ele está calculando o movimento para mostrar depois normalmente. Então ele vai terminar em 13 segundos. Agora eu vou reproduzir. Então agora ele reproduz normalmente. Então eu fiz uma animação em 13 segundos do mordente. Muito simples. Eu não vou fazer de novo porque vai ficar meio complicado fazer de novo, vai confundir. Então está feito lá, reveja o vídeo, como é que eu fiz esse passo a passo. Agora eu vou mover a linha do tempo, vou colocar aqui 17 segundos. Eu vou vir aqui novamente em distância. Vou editar aqui. Eu vou deixar em 50 e dar um clique em salvar o valor. Então ele criou um ponto-chave, não ligou aqui o movimento. Porque não tem movimento aqui do mordente. Aqui é 50, aqui é 50. Agora eu vou mover a linha do tempo para 30 segundos. Vou vir novamente em distância, clicar com o botão direito, editar dimensão e colocar aqui 10. Que é para o mordente voltar para cá. Vou clicar aqui para salvar a modificação. Então ele adicionou uma chave no final da animação de 30 segundos e meu desenho, meu projeto, o mordente voltou para 10 de distância aqui entre os mordentes. Então de novo eu vou calcular o movimento. Ele está voltando. É um pouquinho demorado, 30 segundos, mas tem que ser assim para ficar bem explicado o movimento da peça. Então agora eu posso reproduzir. Ele vai começar do início. Então está lá. O movimento vai e volta. Vamos esperar aqui 30 segundos.
Então está feita a animação do mordente. Agora vamos fazer a animação da haste enroscada, fazer girar aqui tudo junto. Vamos trazer aqui para o início e vamos salvar até o momento. Então, arquivo, salvar. Continuando aqui no nosso tutorial, agora eu vou colocar o movimento na haste enroscada. Então vou vir aqui e vou adicionar uma restrição na haste, vou colocar aqui no isométrico. Eu vou colocar uma restrição da haste com o mordente móvel, uma restrição angular, posicionamento angular. Então vou vir aqui em posicionar, vou vir aqui na árvore aqui da tela, vou dar um clique aqui, vou procurar haste enroscada, vou pegar o plano aqui frontal, dar um clique, vou vir no mordente móvel, expandir aqui o mordente móvel e vou pegar o plano direito do mordente móvel, dar um clique e colocar aqui uma posição angular, de ângulo, dar um clique e adicionar o posicionamento. Do mesmo modo, eu vou fazer aqui entre o manípulo e a haste enroscada. Vou restringir o manípulo para ele não ficar correndo durante a montagem, senão vai ficar solto aqui do jeito que está. Então vou vir aqui em posicionar. Vou fechar aqui mordente móvel. A haste enroscada está expandido. Então plano frontal de novo. Dar um clique. Eu vou aqui em manípulo. E vou pegar aqui o plano superior do manípulo. E aqui vai ser um coincidente. E vou confirmar. Ele vai dar uma mensagem de erro aqui de posicionamento. Então ele está dando um erro aqui com o grampo do mordente móvel, que é lá embaixo, o grampo lá de baixo. Então vou vir aqui no grampo do mordente móvel. Vou vir em posicionamento. Vou vir neste posicionamento e vou excluir. Para nós aqui não vai ter diferença no momento aqui do movimento. Então vou voltar aqui para isométrico. Vou salvar até o movimento. Eu vou calcular a animação. Ele não criou nenhum ponto-chave, só está pedindo para calcular novamente, que está aqui achurado a linha de tempo. Quando fica achurado eu tenho que recalcular, então vou calcular aqui novamente. Então está lá. Eu só coloquei o ângulo na haste. Por enquanto eu não coloquei ponto-chave aqui da haste. Só coloquei posicionamento da haste e no manípulo. Senão o manípulo vai ficar correndo na tela. E não é isso que a gente quer. Vai fazer um movimento aí que não é o que a gente espera. Deixa ele acabar aqui o cálculo. Acabou. Agora eu vou vir aqui no posicionamento aqui do Motion Manager, aqui embaixo, rolar. Então o ângulo que a gente colocou é um dos últimos lá do posicionamento, então o penúltimo lá. Então vou, mesma coisa na distância, clicar na setinha, eu tenho um ângulo. Então vou vir aqui, procurar aqui o movimento. Vou pegar a linha do tempo aqui, trazer a linha do tempo até aqui, deixar no 13 segundos, que é igual ao movimento do mordente, para ele começar a girar aí. E vou vir lá embaixo. Vou procurar lá o ângulo, vou dar um clique aqui com o botão direito. Editar dimensão. E aqui eu vou colocar 360, que é um giro completo. Então ele vai criar aqui o ponto-chave. Dar OK, criou. Então se eu rodar aqui, vou calcular, ficou achurado aqui a linha do tempo. Vou calcular novamente. Vamos trazer aqui a linha para o início. Vamos calcular. Então agora está girando a minha haste. Está girando ao contrário, não tem problema. Já vai inverter isso aí. Então ele vai até o fim de 30 segundos. Parou lá onde a gente parou o ponto-chave, em 13 segundos. E agora o mordente começa a voltar.
Então vou vir aqui novamente aqui ó, no ângulo, posicionamento. Vou vir no local do ângulo 2 aqui, na parte de cima. Vou clicar com o botão direito e vou editar recurso. Vou dar um clique. Então vou vir aqui, arrastar aqui para baixo. Vou vir nesta caixa aqui, inverter dimensão. Então vou dar um clique aqui e confirmar aqui. Ok. Vou voltar aqui para o início e vou recalcular. Então agora ele está girando no modo certo. Vamos parar aqui. Como a gente estava aqui ativado para criar uma chave automática, ele criou outro ponto aqui para frente, no 14, onde estava a linha do tempo. Então vou vir aqui, vou selecionar aqui e vou excluir esse ponto-chave. Foi até bom que aconteceu, serve de exemplo. Então excluí esse espaço aqui, foi excluído, voltou novamente. Eu preciso recalcular novamente. Eu vou vir aqui, trazer a linha do tempo aqui, deixar aqui em 17 segundos. Vou vir no ângulo, dar um clique com o botão direito, editar dimensão. Então aqui é 360, eu vou confirmar. Então ele vai criar um ponto-chave. Eu vou trazer a linha do tempo para 30 segundos. Vou vir em ângulo novamente, clicar com o botão direito, editar dimensão e colocar 0 graus. E confirmar aqui. Então eu fiz o meu movimento da haste girar de volta, fechando o mordente. Agora eu vou calcular o movimento. Então está lá, está fazendo o movimento inverso. Então eu tenho aqui o movimento do mordente e o movimento da haste. Vou rodar, reproduzir. Então está abrindo. Vai ficar parado um tempo e vai começar a voltar. Está feito a animação do mordente da haste roscada. Vou salvar até o momento. Agora eu vou fazer a morsa girar na tela, dar um giro de 360. Então vou vir aqui neste ícone, assistente de animação, eu vou dar um clique. Então ele mostra aqui a peça girando na tela, ele vai fazer isso, vai girar a peça na tela. Então está aqui, ó, girar modelo, é a opção que tem disponível neste momento. Eu tenho várias opções aqui. Eu tenho para fazer explosão, para recolher explosão e outros tipos de movimentos, dependendo do que eu estou usando aqui na minha animação ou no modo básico também da animação. Então no caso aqui é girar modelo na tela. Então está selecionado, vou avançar. Ele pede para selecionar o eixo. Então no caso aqui ele vai girar no eixo Y. O eixo Y está aqui, ó. Ele vai girar em volta deste eixo. Uma rotação e no sentido horário. Eu vou avançar aqui, dar um clique. Aqui ele fala quanto que é a duração deste giro. Então o tempo de início. Então o tempo de início vai ser 0. E o tempo duração vai ser 30 segundos. Que é a nossa linha do tempo inteira aqui. 30 segundos aqui, ó. Então vou dar concluir. Então ele criou aqui no início esses pontos-chave e esta linha aqui que vai fazer todo o movimento. Então vou calcular novamente. Ó, está girando, já começa. Então ficou combinado agora o giro da morsa com o giro do mordente.
Então ele para ali, continua a girar. Está feita a nossa animação. Eu posso vir aqui e salvar essa animação, dar um clique aqui e salvar em AVI. E tenho aqui alguns tipos de tamanho da imagem e quadros por segundo. Então quadros por segundo aqui poderia ser 30 quadros por segundo, que é o padrão aí da TV. E aqui seria a taxa de proporção. Você pode escolher aqui 16:9, 4:3. Dependendo do que você clicar aqui, é o que vai aparecer na tela aqui. Ele vai cortar a tela. Então selecione aqui um tamanho que você deseja e crie o seu AVI. Pode ser 16:9. Salvar. Toda a animação aqui está selecionada. Ele pede aqui o tipo de compactador que eu vou usar. Tá? Vamos deixar aqui nesse Microsoft Video mesmo, padrão. E vou dar OK. Então ele pede aqui para atualizar o estudo. Vou dar sim. Então ele vai gerar a animação desse vídeo nosso aí. Dessa animação. Eu vou parar aqui porque eu não quero fazer animação. Vai demorar muito tempo aqui, depende do seu computador. Então vou voltar aqui para o início. Vou rodar. Eu posso recolher aqui o Motion Manager. Aí a tela fica maior. A hora que eu recolho a barra do Motion Manager, ele fica aqui embaixo disponível. Eu tenho aqui a velocidade que está de reprodução. Eu posso aumentar aqui, dar um clique. Posso aumentar a reprodução, ficar mais rápido na tela. 5 vezes, dar um clique. Vamos rodar novamente, que acabou. Eu tenho aqui o tipo de reprodução, modo. Então tem o modo normal, tem o modo contínuo. Vamos rodar aqui. Então ele vai ficar rodando, contínuo. Até você não clicar aqui e mudar, ele não vai alterar. Vai e volta, vai e volta. Então tem que dar um clique aqui. Voltar no modo normal. Aí eu consigo acessar aqui. Este foi um simples tutorial de animação, sem muitas pretensões quanto a configurações, mas para aprender o básico da animação no SolidWorks. Se você gostou deste tutorial, dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Um abraço e até o próximo tutorial.